E aí, senhores, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, conseguindo avançar dentro da prática do NoFap. O meu desejo é que vocês estejam conseguindo longos dias praticando NoFap. E se não é o teu caso, se você tem recaído muito ultimamente, desejo que você se levante, tome o controle da sua vida e que cada vez que você recair, você se levante mais experiente, com mais ferramentas e entendendo cada vez mais o mecanismo do vício. Esse caminho é um caminho glorioso onde nós vamos praticar o NoFap daqui até a eternidade. É literalmente um lifestyle e um estilo de vida. Faltam apenas 11 dias para eu completar 5 anos praticando o NoFap, então é um motivo de muita alegria poder compartilhar isso aqui com vocês e vamos adiante na nossa jornada, porque ela é uma jornada de fato gloriosa e os resultados são mirabolantes, se assim podemos dizer. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um vídeo que me mandaram ontem à noite no meu WhatsApp, e esse vídeo era como se fosse um corte daqueles do TikTok, enfim, onde uma pessoa estava literalmente indignada com o curso que o mundo está tomando ultimamente. A quantidade de pornografia escancarada, o excesso à erotização, as redes sociais, as ruas, a academia, a faculdade, empresa, ou seja, tudo, a erotização está muito explícita, onde as pessoas exibem o corpo, exibem a seminudez, ou seja, está tudo muito difícil, literalmente falando, principalmente para um praticante de NoFap, para alguém que quer se abster do vício em pornografia e em masturbação. Essa pessoa estava fazendo esse vídeo e eu estava até achando interessante. Chegou um ponto do vídeo onde ela cometeu uma gafe muito grande. A indignação dela estava tão grande que ela soltou uma expressão mais ou menos assim: a erotização está tão grande, a pornografia e a masturbação, o acesso está tão terrível que nem mesmo Jesus, que foi um homem santo que passou pela face da terra, conseguiria passar aqui durante a sua vida sem ceder à pornografia e sem ceder à masturbação. E eu falei, caramba, como que uma pessoa consegue fazer uma afirmação dessa? Obviamente eu fiquei indignado, por quê? Porque eu já gravei um vídeo para vocês, onde eu falei sobre os poderes da retenção seminal de Jesus, inclusive foi um vídeo no YouTube que acabou viralizando bastante. Eu vou até deixar no card aqui em cima para vocês, mas primeiro assista esse vídeo e depois vocês vão para o vídeo que eu acabei de citar para vocês, tá? Primeiro continuem no vídeo que vocês estão aqui, onde eu falei sobre os poderes da retenção seminal de Jesus, ou seja, Jesus foi uma pessoa que passou por essa terra, que ele não teve contato com a pornografia, ele não cedeu à masturbação e ele foi a pessoa que mais teve autocontrole com relação aos seus impulsos sexuais. Justamente porque ele tinha uma filosofia, um lifestyle de vida, uma crença, uma mentalidade, e essa mentalidade que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que foi o que me levou ao tema desse vídeo. Inclusive hoje pela manhã eu estava correndo no lago e me deu alguns insights, eu parei alguns momentos e anotei algumas percepções, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Se Jesus vivesse nos dias de hoje de forma corpórea, como um ser humano, como ele venceria a pornografia? Inclusive, quando eu estava anotando os insights, eu me lembro de um filme que eu assisti quando eu era mais novo. Hoje eu tenho 29 anos, eu devia ter por volta de uns 18, 17 anos de idade. O nome do filme se chamava Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ou seja, no seu lugar, qual seria a atitude de Jesus? E eu não lembro muito bem, mas o filme retratava alguns comportamentos do homem onde ele sempre pensava o que Jesus faria naquele caso, naquela situação, e isso moldava a percepção dele para ele agir de uma forma diferente, tá? E basicamente, na nossa vida, nós devemos muitas vezes refletir com base nessa filosofia. Eu falo para você, se você é um praticante de NoFap e você quer vencer o vício em pornografia e masturbação, por que não se espelhar em alguém que teve 100% do controle com relação aos impulsos sexuais aqui na Terra e foi uma pessoa que de fato conseguiu passar sem ceder à pornografia e sem ceder à masturbação? Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que Jesus faria. Eu quero compartilhar 7 ferramentas, filosofias, pensamentos que Jesus tinha naquela época que faria com que ele tomasse algumas decisões hoje com relação à pornografia e com relação à masturbação. Lembrando que nesse vídeo eu não quero entrar nos méritos mais profundos teologicamente falando com relação à humanidade de Jesus, à divindade dele, tá? Nós vamos partir do pressuposto de que Jesus era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, ou seja, como 100% homem, ele teve sede, ele teve fome, ele teve medo, ele teve dúvidas.
tá? Ele teve desejos e, como 100% Deus, ele tinha poder de saber a intenção do coração humano, fazer milagres e tudo mais. Então nós vamos partir desse pressuposto. E aqui nós vamos se atentar ao lado 100% homem, 100% humano dele, tá? Que foi sujeito às mesmas paixões e situações que nós hoje também enfrentamos e como ele utilizou a filosofia e a crença que ele tinha justamente para passar por essas situações, tá? Então, desde os tempos mais primórdios da Bíblia, nós vamos ver que a erotização, a pornografia e a imoralidade sexual sempre esteve presente. Isso a gente vai ver até mesmo desde os períodos de Noé, onde Deus de fato decidiu trazer o dilúvio, que era para basicamente fazer um reset na humanidade, e decidiu preservar Noé e toda a sua família justamente por conta da imoralidade sexual, do pecado do coração humano e tudo mais. Dali para frente a gente vai perceber que a promiscuidade, a imoralidade sexual sempre esteve presente, isso desde Sodoma e Gomorra, enfim, várias situações onde a pornografia, a masturbação, a imoralidade sexual estava de uma forma muito presente. Até que passou por essa terra um homem chamado Jesus, Yeshua HaMashiach. Jesus, ele tinha uma filosofia de vida e isso era muito interessante, fazia com que as pessoas de fato queriam se aproximar dele e ouvi-lo. E eu falo que muitas vezes isso estava relacionado justamente com o magnetismo pessoal que Jesus tinha. Inclusive no vídeo onde eu falo sobre os poderes da retenção seminal de Jesus, eu vou falar sobre isso. Como Jesus, ele tinha uma santidade com relação à área sexual dele, isso automaticamente traz para si um magnetismo pessoal, que é fazer com que as suas palavras tenham impacto na vida das pessoas e as pessoas consigam sentir isso a nível almático, os poderes de cada palavra que você solta. Então perceba que no meio de uma civilização totalmente conturbada e agitada, apareceu alguém falando de uma forma mansa e trazendo palavras simples, mas ao mesmo tempo muito profundas e que requeria tempo para você digerir e absorver as informações, tá? Então, primeiro conceito: como Jesus venceria a pornografia nos dias de hoje? E eu anotei aqui, ó, uma filosofia que Jesus carregava muito dentro de si, inclusive foi até mesmo uma passagem que ele citou, se encontra lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23, aonde o conceito filosófico é o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos é a janela da alma. Hoje a gente sabe que a erotização, a gente tem acesso a ela primariamente através da nossa visão, que é tudo que a gente vê. A pornografia, a gente vê uma seminudez, uma pessoa andando com uma roupa curta, seja na academia, seja na empresa, seja na rua, é onde a gente vê no celular mulheres dançando de biquíni, mulheres dançando, enfim. A gente tem acesso à nudez, principalmente pelos olhos. E Jesus, ele vem com uma filosofia dizendo que os olhos é a janela da alma, ou seja, é os olhos que vai trazer a luz para todo o teu corpo e para a tua alma. E é onde ele vai citar essa passagem, ele vai dizer assim, ó: a candeia do corpo, ou seja, a janela do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, tudo que passa diante dos teus olhos vai reprogramar o teu cérebro, vai trazer uma percepção para dentro de você. Então Jesus, ele de fato vencia a pornografia e a masturbação dentro do primeiro conceito, cuidando dos seus próprios olhos, para onde de fato ele olhava e intencionava o desejo do seu coração. Isso para os nossos dias de hoje basicamente seria a gente proteger a nossa visão e controlar o que entra na mente, cortar os gatilhos e conteúdos que alimentam o vício. Ou seja, da onde que vem o gatilho para que a gente recaia com relação à pornografia e à masturbação? É através daquilo que a gente está vendo. Então é muitas vezes um vídeo semi-erótico, ainda que não tenha uma nudez explícita, mas tem ali uma mulher de short curto, uma mulher de biquíni, ou até mesmo na rua, na academia. É a gente saber controlar os nossos olhos. Obviamente, se você direcionar o teu olho e ficar intencionando sobre aquilo que você está vendo, automaticamente os teus olhos vai dar um comando para o teu cérebro, que tem um sistema primitivo de perpetuação de espécies, que automaticamente vai desejá-la, vai cobiçá-la. Isso vai despertar um impulso sexual que vai direcionar um comando para os seus testículos para produzir sêmen, produzir mais energia sexual, acreditando que você vai ter relação sexual com essa mulher, porque o teu cérebro foi criado dessa forma, para perpetuar a espécie. Então Jesus, sabendo disso, ele sabia que purificando os olhos, automaticamente ele purificaria a sua alma e o seu espírito. Então é assim que ele venceria a pornografia, com a primeira ferramenta,
Os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Segundo conceito, segunda ferramenta, segunda filosofia que Jesus utilizaria nos dias de hoje para vencer a pornografia e a masturbação, está com base nesse conceito. Nem só de pão viverá o homem. Essa passagem ela é muito interessante porque dentro desse contexto vai ser o período onde Jesus ele está durante 40 dias e 40 noites em jejum e lá no deserto sendo tentado pelo diabo, pelo adversário, pelo polo negativo da matéria, pela energia negativa, que no caso era Satanás, o adversário. E lá ele vai ter fome. A Bíblia deixa muito claro isso. Jesus teve fome. E aí nesse momento aparece o diabo para ele e fala para ele: olha, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, ou seja, a sua carne está com fome, não tá? Então sacia a tua carne, transforme ela em pão. E Jesus ele vai demonstrar um autocontrole muito grande, porque se fosse para seguir a vontade da carne dele naquele momento, que era o impulso, que era a vontade de comer um pão, ele podia ter transformado. Mas aí ele vai dizer algo bem interessante. Mateus 4,4, ele porém respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, naquele momento, Jesus estava com a seguinte filosofia: não viver só para satisfazer os desejos do corpo, ou seja, buscar nutrir a alma com a palavra e um propósito muito maior. Obviamente, quando você está com fome, a primeira questão sua é querer resolver esse problema, e muitas vezes é comer. A nossa carne, ela sempre vai militar, ela sempre vai lutar contra o seu espírito. O próprio apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele vai dizer que dentro de nós existe uma luta muito grande entre espírito e a carne. Militam dentro de nós. Ou seja, ele vai dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, aquilo que é mal, eu sei que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele vai mostrar que a nossa carne de fato deseja aquilo que é corrupto, aquilo que traz prazer momentâneo, aquilo que satisfaz somente a nossa vontade naquele momento. Mas Jesus ele vai demonstrar, através dessa explicação de que nem só de pão viverá o homem, ele vai querer demonstrar para nós que de fato a mente dele estava conectada a algo muito mais espiritual. A saciar primeiro a alma para depois o nosso corpo, ou seja, de fato, produzir dentro de nós aquilo que de fato nos conduz para algo eterno e não algo momentâneo. Então, diante da pornografia e da masturbação, o nosso corpo, assim como Jesus teve fome, o nosso corpo vai desejar o impulso sexual, vai desejar a pornografia e a masturbação, que é uma satisfação carnal e momentânea. Mas Jesus ele veio com esse conceito: procure alimentar a alma de vocês primeiro, que é algo que de fato vai trazer vida e vida eterna, e não simplesmente o corpo de vocês que vai levar vocês para uma corrupção e uma depravação, tá? Então isso é muito interessante, porque durante a nossa jornada, o nosso corpo ele de fato vai querer uma perpetuação de espécie, querer ter muitas vezes uma relação sexual casual, ou muitas vezes se masturbar para ter o prazer da ejaculação, e Jesus vem com essa filosofia: nem só de pão viverá o homem, ou seja, não só de algo carnal que satisfaça-nos momentaneamente nós iremos viver, mas iremos viver de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, daquilo que de fato alimenta a alma e alimenta o espírito. E uma forma para você vencer a pornografia nos dias de hoje é buscando alimentar a tua alma e teu espírito, e não o teu corpo. Terceira ferramenta e filosofia que Jesus utilizaria nos dias de hoje para vencer a pornografia é a seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso ocorre dentro do mesmo cenário, onde Jesus ainda está lá no deserto sendo tentado pelo diabo. O texto vai dizer que Jesus é levado ao pináculo do templo e lá de cima Satanás olha para ele e diz: se és verdadeiramente o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Aí ele vai citar uma passagem lá em Salmos: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma e tudo mais, os anjos vão te sustentar e te proteger, enfim. Jesus, ele de fato entendeu que ele não poderia ficar se colocando em situações de risco. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele respondeu o seguinte: Jesus também lhe disse, isso está em Mateus 4,7, tá? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, para os nossos dias de hoje, basicamente é não se colocar em situações de risco para recair com a pornografia. Ou seja, não se colocar em situações de gatilho. Se você sabe que se você ficar no teu quarto
trancado, de noite, com o celular na tua mão, sem ninguém por perto, você vai ter vontade de assistir pornografia e de se masturbar? Não tente o Senhor teu Deus, não coloque à prova os poderes de Deus, simplesmente saia da situação que você está, não se coloque em situações de gatilho. Se você sabe que é o Instagram, se você sabe que é o Facebook, se você sabe que é o TikTok que faz você recair, não tentarás o Senhor teu Deus, não se coloque em situações de risco. Jesus poderia muito bem se jogar lá de cima, porque estava escrito que Deus daria ordem aos anjos ao respeito para que não deixasse com que tropeçasse em pedra alguma, com que não sofresse nenhum dano, mas ele não quis colocar Deus à prova, ou seja, não fique tentando o teu espírito, não fique tentando o poder de Deus, se colocando em situações de risco. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe que se você conversar com aquela determinada mulher que não quer compromisso nenhum com você, muito pelo contrário, só drenar a sua energia sexual, sabe que isso vai te colocar em uma situação de risco, numa recaída, possivelmente com pornografia e com masturbação, porque obviamente você não vai ter relação com ela? Não tente o Senhor teu Deus, saia dessa situação de risco, onde você literalmente vai conseguir de fato um livramento, que é não precisar se despencar para se esborrachar no chão, usando a melhor expressão. Quarta ferramenta que Jesus utilizaria é a seguinte: se alguém olhar com desejo, já cometeu adultério. Essa expressão Jesus disse justamente porque, dentro da cultura judaica, para um judeu, um adultério basicamente seria caracterizado dentro da ortopraxia, dentro da prática, onde de fato um homem tivesse uma relação sexual com uma mulher e, no caso, ambos fossem comprometidos. E aí vem Jesus dizendo, muito pelo contrário, tudo começa na mente de vocês. Eu, porém, vos digo, Mateus 5:28, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la em seu coração já cometeu adultério contra ela, ou seja, de fato, os olhos é a janela da alma. Se você já olha intencionando ter relação sexual com aquela mulher, você já adulterou dentro do teu coração, você já cometeu um erro, já cometeu um grande pecado. E isso vai te levar a desejo sexual desenfreado, isso vai querer te levar a uma satisfação sexual, isso vai te levar ao impulso sexual que vai te levar à depravação e à recaída, tá? Então imagina, se você fica cobiçando uma mulher no teu celular, você nunca vai ter relação com ela, mas você fica vendo vídeos pornográficos, você fica vendo mulheres dançando, você fica cobiçando mulheres que estão seminuas na rua, no trabalho, na faculdade, enfim. Automaticamente você já está se colocando numa situação onde você está desejando ela e automaticamente você vai querer satisfazer o desejo do teu coração, que é o quê? Se masturbando, pensando nela. Ou seja, Jesus já deixou bem claro que tudo começa na intenção do coração. Ou seja, automaticamente nós precisamos purificar o olhar e cortar os pensamentos e fantasias na raiz. Não deixe levar para o teu coração, porque depois começa aqui e a hora que desce para cá é difícil você tirar. Então sempre primeiro purifique os teus olhos. Se você olhar para uma mulher já cobiçando, você já cometeu adultério no teu coração. Daí para você recair com a pornografia e com a masturbação, é 2 passos. Quinta ferramenta e filosofia que Jesus utilizou e ele venceria a pornografia nos dias de hoje é: Jesus se retirava para orar. E muitas vezes você vai ver expressões em que Jesus estava em jejum, principalmente nesse período, 40 dias e 40 noites, e a maior parte da vida de Jesus ele praticava jejum. Isso está lá em Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Você sempre vai ver expressões de que Jesus, lá no alto da montanha, principalmente quando os discípulos estavam ali em alto mar, diante da tempestade, Jesus estava lá no monte, ele tinha subido para orar, no alto de uma montanha, assim no local onde eu estou. Ele retirava para esses lugares justamente para se conectar com Deus, purificar o coração, de fato, limpar toda a visão, limpar o ouvido de todo o ruído lá de baixo, lá da civilização, aonde está a pornografia, aonde está a depravação, o orgulho, a soberba. Ele subia nesses altos locais para fazer uma autoanálise, uma autopercepção, um aprimoramento espiritual, um crescimento muito maior. Ou seja, se nós de fato também buscarmos em oração, em jejum, purificando a nossa alma e o nosso espírito, nós também conseguimos vencer qualquer tipo de pornografia, qualquer tipo de prática masturbatória, qualquer situação terrena, de fato nós conseguimos, porque aí sim nós estaremos sendo revestidos com o poder do alto. E é o que Jesus fazia. Ou seja, para nós nos dias de hoje, é ter momentos de oração, meditação, para renovar a mente e fortalecer o espírito.
Jesus de fato se retirava para orar. E uma coisa me chama muita atenção. Jesus praticava a retenção seminal, ele subia para orar e sempre quando ele descia, milagres aconteciam. Ele tocava sobre um paralítico, o paralítico andava, ele passava as mãos num leproso, a lepra desaparecia, ele pegava barro e passava nos olhos de um cego, e esse cego voltava a enxergar. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando, até mesmo simplesmente sem as pessoas abrirem a boca, justamente por conta dessa conexão com Deus. E eu vou dizer para vocês, essa conexão com Deus, ela ocorre por conta de uma purificação, principalmente sexual. Teve pessoas no outro vídeo lá que disse: Crispim, você está blasfemando porque você está dizendo que Jesus ele curava as pessoas por conta da retenção seminal, mas Jesus ele curava porque ele era 100% Deus. Lembre-se, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus mesmo disse que se nós tivéssemos fé, nós conseguiríamos fazer as obras que ele fez e ainda maiores, ou seja, eu consegui curar, ressuscitar pessoas, vocês também conseguem fazer coisas maiores se vocês tiverem fé. Aí eu te pergunto, se você estiver impuro sexualmente, você consegue ter contato com Deus e de fato conseguir realizar alguma obra? Não consegue. Então, a pureza sexual, sim, é uma das responsáveis justamente por conta do magnetismo pessoal de Jesus, essa comunhão que ele tinha com Deus, e isso resultava em milagres para a população e para a civilização. Sexta ferramenta e filosofia que Jesus utilizava e que ele utilizaria nos dias de hoje para vencer a pornografia. Seja feita a tua vontade. Isso está lá em Mateus 6:10, onde ele está falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração universal conhecida por todo mundo. Tem um trecho da oração que vai dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus vivia alinhado com Deus. A mente dele era conectada com a vontade de Deus. A vontade dele terrena, ele tentava se conectar ao máximo com a vontade de Deus. Isso evitava com que ele tivesse qualquer tipo de deslize, pecado, depravação, enfim, desejos carnais. Por quê? Sempre que você vive conectado com Deus, o teu espírito se conecta ao Espírito de Deus e o Espírito de Deus guia a tua alma e a tua alma guia e governa sobre todas as energias e sobre todos os seres e as coisas que estão aqui na Terra. Ou seja, comunhão com Deus é o que falta para nós nos dias de hoje para vencer a pornografia. E aí, de fato, quando você está alinhado com Deus, você simplesmente consegue falar: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que é feita aí no céu. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A sétima e última ferramenta e filosofia que Jesus utilizaria nos dias de hoje para vencer a pornografia é a seguinte: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Isso está em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, aonde estiver o vosso tesouro, tudo aquilo que a gente de fato olha e vê como uma importância e como algo de valor, ali vai estar o nosso coração. Ou seja, se você vê como algo importante e valioso a depravação sexual, o sexo casual, a pornografia, a masturbação, ali vai estar o teu coração, porque aquilo ali é o teu tesouro, aquilo ali é o teu bem precioso. Mas se os teus olhos, a tua alma e teu espírito estiver voltado para as coisas sublimes e grandiosas da vida, ali vai estar o teu coração. Por quê? Porque aquilo ali representa o teu tesouro, aquilo que é precioso. Aí eu pergunto para você que chegou até o final desse vídeo, que eu já acho muito difícil, justamente porque são poucas pessoas que pegam vídeos profundos como esse de fato para meditar. O que é importante para você? Aonde está o teu coração? Aonde é o teu tesouro? Porque aonde é o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, toda a sua energia. E eu vou dizer para vocês, gaste a tua vida com aquilo que de fato vai engrandecer a tua alma e teu espírito. Aquilo que vai trazer ROI, retorno sobre investimento, não só tesouros aqui na terra, mas também tesouros celestiais. Não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, né? Onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, lá não tem ladrão, lá a ferrugem não consome, lá ninguém rouba. Porque todas as vezes que você constrói a sua espiritualidade aqui, você está juntando tesouros celestiais. E isso ninguém pode roubar de você. Você 100% vai estar conectado com Deus. E aí, obviamente, você vence os prazeres e as vontades aqui dessa terra, esses prazeres mundanos. Ou seja, essas 7 ferramentas fariam com que Jesus vivesse aqui nessa terra, nesse cenário atual que a gente está de depravação total, de excesso de pornografia, acesso à masturbação, e ele simplesmente passaria ileso. Esse homem não era qualquer homem, era um homem que de fato estava conectado com Deus. Ou seja,
Se você quer vencer a pornografia, siga o exemplo de Jesus. Purifique os teus olhos, purifique o teu coração e viva para algo maior do que o seu próprio prazer. O pecado, de fato, ele quer te escravizar, mas você nasceu para reinar. E tudo começa pelo domínio próprio, que é o que Jesus tinha, e essas 7 ferramentas vai dar para você o domínio próprio. Se você chegou até o final desse vídeo, eu nem sei como encerrar, mas eu vou deixar aqui então uma palavra-chave. Obviamente, se você chegou, a palavra-chave é: eu vou fazer como ele fez. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo se você comentar com essa palavra-chave: eu vou fazer como ele fez. Seguindo essas 7 ferramentas que Jesus utilizou no seu tempo, você também vai conseguir vencer a pornografia e a depravação desse mundo. Senhores, que nós possamos de fato ser preenchidos e que diante dos nossos olhos nós o coloquemos somente aquilo que de fato é importante para nós, aquilo que nos traz a grandeza espiritual, a conexão com Deus e uma conexão muito maior com essa sociedade. De fato vivamos para algo muito mais sublime e grandioso, tá? Então comente aí: eu vou fazer como ele fez. Até o nosso próximo episódio.